Bom dia. Para dar início à minha apresentação, estou com um convidado especial, o doutor e advogado Emerson Alvarenga, professor do curso de pós-graduação de Gestão e Obrigações e Contratos do Direito Civil do ITEC. De Belo Horizonte, o professor vai nos ajudar com a apresentação do nosso trabalho sobre sursis da pena, livramento condicional e causas da extinção de punibilidade. Bom dia, doutor Emerson. Bom dia, Robson. É com muito prazer que estamos aqui para debater esses três temas, aliás, temas de extrema relevância no tocante ao nosso ordenamento jurídico penalista, essencial para os operadores do direito, os membros do Poder Judiciário e até da sociedade civil como um todo, porque justamente todos os três eles se associam por permitirem, mediante critérios específicos, que indivíduos não sejam encarcerados, ou então, se estiverem encarcerados, sejam colocados em liberdade. Então, estamos falando do nosso pilar básico do ordenamento jurídico, que é justamente a dignidade da pessoa humana, não é? Correto. Que ela só é violada no tocante ao direito penal em última instância, última ratio, ou seja, se não ocorrer outra forma de se tratar o autor de determinado delito. Então, é dentro disso que é a gênese do nosso encontro e, novamente, agradeço por abordar temas que são importantíssimos para todos nós. Correto. Então, no tocante à primeira questão que você colocou, do sursis da pena, nós vamos aqui compartilhar e comentar em conjunto desse instituto. Eu peço só confirmar se já está na tela já uma apresentação? Sim, correto, está na tela. Fique à vontade para interromper, viu, Robson? Vou falar bem pausadamente, justamente para ser o mais didático possível. Tranquilo. Vou. Então, nós temos o sursis da pena. E qual que é o conceito, a natureza jurídica do sursis da pena? Ele visa a reeducação do infrator de pequena periculosidade, ou seja, aquele indivíduo que cometeu um crime que não merece, como ação sancionatória do Estado, o encarceramento, justamente para que ele não se prejudique mais. Todos nós sabemos da nossa realidade do sistema carcerário. Então, por isso mesmo, o sursis da pena, ele se encaixa nesse viés, ou seja, para aqueles que cometeram crimes de menor gravidade. Vamos passar para os critérios objetivos a seguir, mas vamos fixar o conceito primeiro, ok, Robson? Ok. Então, o efeito do sursis da pena é justamente suspender a execução da pena privativa liberdade de pequena duração. Então, só uma pequena pergunta. Pois não. No sursis da pena, o agente já está condenado. Ele já está condenado com o trânsito em julgado da sentença condenatória penal, tratando-se, portanto, de pena real. Tá? Certo. Só que o que acontece, Robson? Ele não vai preso. Na própria sentença, não é? O juiz, mediante a análise das características do crime, juntamente com as características daquele autor do delito, ele vai avaliar a possibilidade da concessão do sursis, da pena. Ok? Ok. Então, quer dizer, diferente do livramento condicional. Nós vamos ver lá na frente que o indivíduo já está preso. Certo. Para o sursis, não. Ele respondeu o processo, tá? Se não tiver sido decretada prisão preventiva e nenhuma outra medida, né, restritiva, ele está em liberdade. Correto. Tá? Em regra, claro, sempre
pela presunção da inocência, o acusado responde em liberdade, não é? A não ser que tenha algum motivo que enseje o seu encarceramento em algum tipo, alguma espécie de prisão provisória. Então, não vai preso, vai responder, vai ter lá audiência de instrução e julgamento, toda a parte instrutória, não é? A possibilidade da ampla defesa, do contraditório, exaurir-se os meios processuais. Bom, chegou no termo, no fim, foi condenado, então o juiz, na própria sentença, ele minuta a concessão do sursi, que justamente já entra, pelo critério objetivo, a pena da condenação, a pena em concreto, deve ser menor ou igual a 2 anos. Então, o tipo penal, não é? Como nós sabemos, você tem o mínimo e o máximo, não é? E aí o juiz faz essa calibração, não é? De acordo com o crime e as circunstâncias, principalmente peculiares ao autor, não é? Então, depois de fazer essa calibração, que se chama dosimetria da pena, que no nosso sistema jurisdicional tem 3 fases, não é? Pode-se, se a pena atingir a critério, não é, do judiciário já transitado e julgado, menos que 2 anos, atendidas outras circunstâncias, de acordo aí o artigo 77 do Código Penal, a execução da pena privativa de liberdade não superior a 2 anos poderá ser suspensa por 2 a 4 anos. Tá? Então, vai ocorrer uma suspensão, o juiz ele vai determinar em sentença as condições, não é, que vão nortear a conduta desse condenado, na verdade, durante o período de suspensão, não é? E também eu saliento aqui que se esse indivíduo ele já tiver histórico e se enquadrar como reincidente em crime doloso, não haverá possibilidade de concessão do sursi da pena. Tá? Isso está no tipo legal. Não é? E o que é que o juiz vai analisar? A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, entre outros descritos na lei. Ou seja, está na regulamentação do sursi. E eu pincelei aqui, só para a gente falar um pouquinho de diálogo das fontes, Robson, o artigo 59 do Código Penal. Porque, para entender o direito é como se fosse um tronco único, com vários ramos, várias ramificações. Então, nada mais é do que uma interpretação do artigo 59 que dita a norma para fixação da pena. Olha para você ver a similitude. Artigo 59. O juiz atendendo a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como o comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, a pena. Quer dizer, isso para fixar a pena. Também vai avaliar se, por todos esses requisitos que estão transcritos para os requisitos para a concessão do sursi da pena, esse acusado, ou melhor, esse condenado, vai fazer jus ou não desse benefício. Ok? Ok. Então, é sempre bom. Tem alguns artigos no Código Penal que a gente tem que saber assim, de cabeça. Um deles é esse, o 59. O sursi ele é aplicável tanto a crimes cominados, sancionados com pena de reclusão, detenção e também prisão simples, que são aquelas condenações advindas das contravenções penais. Apenas para pincelar. Ocorre, portanto, a suspensão da pena por 2 a 4 anos, quer dizer, nesse intervalo. Então, o juiz vai calibrar também esse interregno, né? esse intervalo entre 2 e 4 anos,
que é denominado justamente, Robson, período de prova, correto? Correto. Durante esse período de prova, o próprio nome já nos leva a esse entendimento, inclusive, né? O que é prova? Ele tem que provar, durante o período da suspensão ou período de prova, que ele está cumprindo o dever de casa dele. Aquilo que foi determinado na decisão judicial, a qual concedeu o benefício para esse condenado, bem como tem uma conduta compatível, não é, com uma conduta, vamos dizer, merecedora desse benefício durante o período de prova. Então, ele não pode cometer outros delitos, por exemplo, durante esse período de prova. E se cometer, esse período vai ser prorrogado até o julgamento definitivo, justamente para permitir a ampla defesa e o contraditório. Ninguém pode ser condenado antes do trânsito em julgado de sentença condenatória. Esse ponto também é pacífico. Então, se ele está respondendo, ele pode ser absolvido. Então, nada pode ser imputado para ele antes do desfecho, do exaurimento do processo penal. Por isso que o legislador apenas prorrogou, nessa hipótese, o período de prova, até que transite em julgado a sentença condenatória de eventual outro crime cometido por esse autor durante o período de prova. Ok? E aí a gente já vai fazendo também um diálogo das fontes com os princípios do direito. A ampla defesa, o contraditório, a presunção de inocência, não é? Relembrando que, pela última modulação do Supremo Tribunal Federal, hoje, para que o indivíduo seja encarcerado, salvo as questões inerentes à prisão de natureza cautelar, não é? Deverá ocorrer o trânsito em julgado nas 4 instâncias. Então, tem que transitar em julgado, o trânsito em julgado, vamos dizer assim, né? Inclusive, caso haja possibilidade de esse recurso subir até o Supremo, tem que aguardar o julgamento do Supremo. Né? Tem casos aí recentes, né, de várias autoridades públicas que foram presas depois do 2º grau, né, do tribunal. No caso, na Operação Lava Jato, foi da Justiça Federal, né, do Tribunal Federal, mas também se aplicava na Justiça Estadual, nos tribunais estaduais, já poderia determinar o cumprimento da pena, como é em vários países do mundo, mas depois o Supremo, fazendo exercício do Instituto da Modulação, quer dizer, o direito é uma ciência viva, qual seja, reflete as práticas sociais, então ela é interpretativa, e não estou aqui para julgar o mérito, né, porque foi muito próximo a mudança do entendimento, os mesmos juízes, sem nenhum, assim, em tese, fato relevante que mudasse esse entendimento, mas, enfim, foi decidido e decidido está. Então, hoje, essa possibilidade de defesa em liberdade, salvo exceções, no caso de prisão preventiva, inclusive, prorrogará o sursi da pena até o julgamento final no Supremo, se cabível, dentro da ação penal especificamente, ok? Ok. Consequências do sursi da pena. O réu fica com maus antecedentes, quer dizer, ele fica maculado, não é? E não é mais primário. Ou seja, ocorreu a condenação. Ele foi condenado. Respondeu o processo, foi condenado. Apenas não vai para a cadeia. Mas os efeitos que atingem a pessoa são os mesmos nesse sentido de que se ele estivesse encarcerado. Ok? Ok. E transitando aqui agora, Robson, pelos tipos de sursi da pena, certo? Certo. Nós temos o sursi simples, especial, etário e humanitário. O simples foi o que nós acabamos de falar, não é? Ele não depende da reparação do dano, tá? E fica obrigado o réu, no primeiro ano, cumprir a pena de prestação de serviços comunitários, necessariamente, e limitação de finais de semana. Vamos gravar isso. Quando não ocorreu reparação do dano.
certo? Certo. Se ocorreu a reparação do dano, aí nós estamos falando, inclusive, de dano pecuniário, correto? Correto. Dano no sentido amplo. Uhum. Aí já enquadra no subsídio da pena de natureza especial, não é? Já vem aqui no bojo do parágrafo 2º do artigo 78. Qual seja, se o condenado estiver reparado o dano, a não ser que prove que não tenha condição de fazê-lo, né? Cara, não tem como, né? Ninguém pode cobrar isso. Então, aquelas obrigatoriedades de prestar serviço finais de semana e também, voltando aqui, das limitações de finais de semana, né, de horários, essa coisa toda, que não pode sair de casa, entre outras medidas, podem ser substituídas, se ele reparou o dano, pela proibição de frequentar lugares, proibição de ausentar-se da comarca e comparecimento ao juízo em frequência mensal, ok? Ok. Ou seja, o legislador aqui, ele prestigiou aquele que reparou o dano. E aí deu uma aliviada na condição sancionatória, correto? Correto. O sursi etário para maiores de 70 anos, aí o critério de concessão é de idade, tá? E o legislador amplia também o range para penas até 4 anos. Tá? Então, aqui dobrou. Sursi simples até 2 anos, o especial 2 anos, com reparação do dano, o etário até 4 anos. E o prazo de suspensão também aumenta, de 4 a 6. Ok? Uhum. Também ele aliviou, porque lá no Simples ele dá de 2 a 4. Aqui, se fosse manter a relação matemática, seria de 4 a 8. Ele aliviou a barra também para quem tem mais idade, que é uma máxima do nosso direito, né? Isso, várias outras vertentes também, esse princípio de prestigiar o mais idoso ocorre. Voltamos aqui para o diálogo das fontes. Voltamos para os princípios, quer dizer, entendendo os princípios, tudo fica mais fácil. E temos o sursi da pena humanitário, que diz respeito à doença grave. Também aumentou o limite para 4 anos de pena condenada, a qual o acusado foi condenado. Suspende também de 4 a 6 anos, do mesmo modo do sursi etário, não é? E também em face de doença grave. Né? Existe um rol e uma jurisprudência acerca desse tema, o que é considerado doença grave, tem portarias do Ministério da Saúde, tá certo, Robson? Então, isso não é assim, o cara pegou uma dor de garganta, doença grave. Não, existe toda uma regulamentação, né? E também a interpretação dos tribunais superiores, haja visto que isso faz parte da hermenêutica, tá certo? Que é a ciência da interpretação. E daí a beleza do direito, não é verdade? Essa abertura para que cada caso seja julgado com suas peculiaridades. Cada ser humano tem uma identidade. Cada fato jurídico tem sua identidade. Então, logo, não podemos ler 2 parágrafos e falar que aquilo é aplicável para todos os casos, todas as pessoas. Né? Então, as pessoas não entendem isso, né? Mas é justamente, voltamos para o diálogo das fontes, voltamos para a colisão de princípios, todas essas nuances que envolvem a interpretação jurídica em seu bojo. E, por fim, para finalizar esse primeiro tema, Robson, a revogação do sursi. Então, ela será revogada se ocorreu já o trânsito julgado de sentença condenatória em crime doloso, tá certo? Correto. Aquele que não paga multas, embora solvente, fala aqui no inciso 2, ou seja, pode pagar multa e não paga. E também, sem justificar, não repara o dano. Tá? E também não cumpre aquilo que foi averbado na sentença, certo? Nesse caso, já vem a revogação facultativa. Anteriormente, falamos da revogação obrigatória. A facultativa contempla justamente a suspensão
No caso de revogação, por descumprimento de qualquer outra condição imposta, ou também se for irrecorrivelmente condenado, inclusive por crime culposo ou por contravenção à PPL, pena de liberdade ou também restritiva de direitos. Ok? Ok. Quer complementar alguma coisa no tocante ao sursi da pena? Não, está muito bem explicado, tá tranquilo. Ok. Então, agora, nós temos aqui um outro tema. Você quer fazer um introito aí, Robson, daquilo que... Agora nós vamos falar sobre livramento condicional, né? Justamente. Eu quero colocar só no modo de apresentação aqui. Ficar melhor, né? Então, o livramento condicional, ele tem uma natureza também liberatória do encarceramento. No entanto, o indivíduo já está preso. Daí livramento, quer dizer, está livrando, está concedendo a liberdade condicional. Por quê? Está condicionado a uma série também de condições. O próprio nome quer dizer, se você começar a entender, e todos aqueles do direito, e já entendem, é claro, né? Melhor dizendo, muitas vezes o próprio nome do instituto te dá o direcionamento de sua natureza jurídica. Tá certo? Correto. Então, essa figurinha aí mostra o indivíduo encarcerado, o livramento condicional. Vai tirar ele do estado de encarceramento, deixando-o em liberdade mediante condições. Tá? Agora, aqui já contemplam crimes de maior gravidade, porque ele é aplicável para a pena maior ou igual a 2 anos. Lembrando que lá no sursi, penas já transitadas, julgado, até 2 anos. Aqui já é de 2 para cima. Uhum. Esse esquema dos mapas mentais são bem interessantes, né, Robson? Você se adaptou bem com ele também, né? E bacana, muito bom, viu? Bem autoexplicativo, você vai... Vai tendo assim, muita limpeza na informação também, né? Lá no canal Varenga Costa do YouTube tem lá mais de 400 temas do direito que ficam à sua disposição também, tá ok? Obrigado, muito bom, viu? Muito bom mesmo. Então, vamos lá. Qual que é a natureza do livramento condicional? Consiste na liberdade antecipada, ou seja, antes do término do cumprimento da pena, e depende também de situações peculiares, não é? Então, o indivíduo já está condenado e preso com uma pena real já proferida, já prolatada, transitada em julgado, maior ou igual a 2 anos. Tá? Então, quer dizer, não tem limite. Maior que 2. Tá? Restando o cumprimento da pena em liberdade, caso contemplar aqui os requisitos que nós vamos elencar. Justamente, né, eu coloquei de vermelho aqui, esses crimes são mais graves que no caso do sursi da pena. Justamente porque quanto maior a condenação, logicamente nos remete a crimes, né, de uma forma conceitual mais graves. Também pressupõe a reparação do dano, quer dizer, salvo impossibilidade, nesse viés está bem associado com o sursi da pena, e pode pedir tanto preso, cônjuge, parente em linha reta. O que é linha reta? Pai, avô, filho, neto, certo? Correto. Os colaterais são irmãos, né? Sobrinhos, e por aí vai. Então, pode ser pedido pelo preso, cônjuge, parente em linha reta e diretor do estabelecimento prisional. E aí vem o critério objetivo, eu fiz aqui uma tabelinha. Inclusive, agradeço muito suas opiniões, viu, Robson? Que a gente debateu bastante, né, anteriormente. Nós estamos aqui apenas materializando
vamos dizer, os nossos debates pregressos, né? Que bom. Vamos lá. Então, se o indivíduo já cumpriu isso para poder ter direito ao livramento condicional, tá certo? Certo. Mais de um terço da pena é não reincidente, tem bons antecedentes, ele já pode usufruir do livramento condicional, considerando esses quesitos também, tá? Agora, se ele for reincidente em crime doloso, ele já vai ter que cumprir metade da pena. Você vê que o legislador aqui ele tem uma lógica, ele tem uma coerência. Quanto mais, vamos dizer, maior a periculosidade do indivíduo, mais ele paga um período maior acarcerado. Esse é o conceito. Justamente mais da metade quando for reincidente em crime doloso, que for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Além disso, para ser concedido e para que ele tenha direito, depois de cumprir metade da pena, também ficará subordinado à constatação de condições pessoais. Justamente que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir. Certo? Certo. Então, assim, é aquilo que a gente volta na mesma gênese, ou seja, o direito ele não é uma tabela de preço, pãozinho francês, 50 centavos para todo mundo. Desculpa a comparação, só para ser didático. Então, se o juiz, baseado, claro, voltamos lá para o artigo 59, olha o artigo 59 de novo, né? As condições, os antecedentes, o comportamento, não é? Tudo aquilo que faz parte da história daquele indivíduo, não é? Vai ser sopesado, vai ser avaliado também nesse momento. Ok? Ok. Caminhando aqui na nossa graduação, e para crimes hediondos, é permitido também o livramento condicional em determinadas circunstâncias. Não é que todos os criminosos hediondos podem fazer jus, não é? Dependendo de tudo que a gente vai ver aqui. Isso foi um debate extenso, chegou no Supremo, aí não podia e hoje pode, tá? Hoje pode. Então, quando já o cumprimento mais 2/3 da pena, no caso de condenação por crime hediondo, ele é equiparado, os 3 T's, né? Tortura, tráfico, entorpecentes, tráfico não é o consumo, não é do usuário, é apenas do traficante, e terrorismos e associados, não? Desde que o sentenciado não seja reincidente específico em crimes dessa natureza. De que natureza? Hediondo. Então, por exemplo, ele já cometeu um crime de tortura, cometeu um homicídio qualificado. Então, quer dizer, aqui que o legislador quis falar é isso, em crimes dessa natureza seriam 2 hediondos. Ok? Ok. Então, 2 hediondos aqui já elimina, em tese, já a possibilidade. Tá? Juntamente com o artigo 59. Se o magistrado, o julgador, vislumbrar, baseado em fatos, permitido a defesa, contraditório, sempre importante. Ninguém pode ser pré-julgado, mas depois de exauridos os meios de avaliação e julgamento, estiver comprovadamente, não é, esse risco dele voltar a delinquir, por exemplo, um serial killer, não é? Matou 4, matou 5, matou 6, infelizmente. Como é que crime hediondo, né? Como é que se pode imaginar a concessão de livramento condicional para esse indivíduo, né? Matou 5, matou 6. Quem garante que ele não vai matar o 7? Então, assim, é nessa linha o raciocínio jurídico. Continuando aqui, no livramento condicional. Inclusive, eu coloquei em amarelo a mudança agora, Robson, do pacote anticrime, tá? Tivemos mudanças, né? O Sérgio Moro, ele
enquanto estava no governo, ele movimentou muito essa parte, foi um pouco limitado por resistências, questões muito delicadas, não é? Questões que envolviam muitos poderosos, não estou querendo entrar no mérito, estou dizendo do fato, não é? Mas ocorreu uma mudança legislativa importante. Para quem vai fazer o OAB, outros concursos, inclusive, sempre tem que ficar atento nessa atualização, né? Com Tem uma certeza. atualização, viu lá, opa, promulgou a lei tal, promulgou, opa, mudou o Código Penal, mudou o Código de Processo Penal. Ó, tem um julgado importante no Supremo Tribunal Federal, não é? Toda semana, sempre, semana mesmo, o Supremo emite informativos, não é? Então, para quem quer advogar, para quem quer operar o direito, para quem quer ser um juiz, um promotor, um delegado, seja lá, entre outras carreiras tão honrosas quanto essas, de funcionários públicos, tem que ficar ligado, né? Muitas vezes, a regra já tem eficácia imediata, né? Então, vamos supor que o Supremo, ele na prolação da decisão, da repercussão geral, já está valendo, né? E o próprio Supremo vai falar lá, né? Vale a partir de tal data. Essa é a modulação, por exemplo, o juiz das garantias, né? Que tem um juiz na fase investigatória e outro na fase da ação penal. Está suspenso pelo ministro Fux, né? Por quê? Está se avaliando os impactos, como operacionalizar, o que fazer, né? Quais os custos, qual que vai ser o impacto de prazo. Quer dizer, aí modulou o Supremo, ó, a lei vale, mas está suspensa por um ano. Nada impede amanhã o Supremo vir, suspenso mais um ano. Ou então, começou a valer. Entende? Então, essa modulação, é importante ter esse conceito da modulação em mente. Então, voltando aqui, as regras para a concessão do livramento condicional, artigo 83. O bom comportamento durante a execução da pena, não cometimento de falta grave, né, pelo preso, nos últimos 12 meses. Então, aqui tem uma série de hipóteses, né? Por exemplo, cometer um crime dentro do presídio. Mas ele não foi ainda condenado, professor? Ele não é inocente? Não, mas ele cometeu crime. Então, a jurisprudência já considera o fato grave. Mas ele não vai se defender, professor? Vai se defender. Só que o fato de ter cometido o crime, em relação à sua autoria e materialidade, já é incontroverso. Então, é considerado falta grave. Então, perdeu. Bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído. Então, essa questão, né, o nosso sistema valoriza muito a questão do trabalho, né? Então, dentro dos próprios estabelecimentos prisionais, existem, né, uma série de atividades que as pessoas que estão presas fazem para ocupar o tempo e produzir algo também, aprender, inclusive um novo ofício, para quando sair, né, eventualmente contribuir. Justamente aqui no item D, aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto, né? Esse item eu coloquei aqui que é um ponto polêmico, Robson, tal como nós até já falamos, né, anteriormente a essa gravação, justamente porque depende de alguém também para contratá-lo, né? E a nossa sociedade, ela tem evoluído, acredito eu, no sentido de considerar a ressocialização do preso, né? Não tem ninguém que não mereça uma oportunidade, não é verdade? Então, a gente deve sempre estar muito atento para isso, mas veja bem o que o legislador colocou: aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto. E se ninguém contratar ele? Entendeu? Ele não vai fazer jus ao benefício? Então, isso dá realmente um pano para manga enorme, né, nos tribunais, e que tem mitigado essa exigência. Porque não depende dele, quer dizer, é crueldade se imputar alguém algo que ele não possa fazer. Verdade. Verdade? Verdade. Então, salientando esse aspecto aí que tem dado muita controvérsia. Então, aqui, por fim, no Instituto do Livramento Condicional, outras peculiaridades. Soma-se as penas, não é? No caso de cometimento de mais de uma infração, para efeito do livramento, então você vai calcular lá 1/3.
Então, você cometeu 2, 3 crimes, 10, 5 anos cada um, 15, um terço, daí, sei lá, 4 anos e meio, tá? Em caso de sursi simples. A sentença especificará as condições que fica subordinado ao livramento, né? Tal como nós já exaurimos anteriormente. Também, no caso de revogação, se o liberado venha a ser condenado a PPL, do mesmo modo lá do sursi, não é? Uhum. Lá no caso do sursi, espera, né, transitar em julgado, e aqui também fala novamente, Robson, olha o detalhe que é o mesmo. Se o liberado venha a ser condenado à pena privativa de liberdade em sentença irrecorrível. Em sentença irrecorrível. Leia-se, trânsito em julgado de sentença condenatória em todas as instâncias judiciárias. Porque sentença, como todos nós sabemos, só é proferida pelo juiz singular, não é? Do segundo grau para cima são acórdãos, que aí já estamos na esfera de colegiados em tribunais, correto? Correto. Então, por crime cometido durante a vigência do benefício e também por crime anterior, que eventualmente estava em andamento, né, o julgamento. Bom, então aqui finalizamos o segundo ponto, Robson. Fica a seu critério aí para a gente prosseguir para o terceiro. Podemos prosseguir. Causa das extinções de punibilidade. Vamos colocar aqui no modo apresentação. Olha, e quero parabenizar novamente pelos temas abordados, temas nefrálgicos, né? Do nosso ordenamento jurídico penal. Então, eu vou elencar aqui sobre a extinção da punibilidade, consoante aí ao disposto no artigo 107 do Código Penal. Então, começando, logicamente, pela morte do agente, morreu, não pode ser preso, não é? Mas, em matéria de direito penal, qual que é um dos princípios básicos? Não é? Não existe crime sem prescrição legal. Então, por isso está aqui. Dá justamente pela impossibilidade de punir o criminoso em função de sua morte. Aí a parte, né, verdade dos sucessores, cônjuge tem que entrar, né, com a certidão de óbito nos autos, e o juiz decretará, portanto, a extinção da punibilidade. Então, primeira hipótese de extinção da punibilidade pela morte. Pela anistia, graça ou indulto, não é? Anistia tem que ter um viés legislativo, né? Tem que ser por lei. Graça é o indulto individual, né? O indulto é para uma coletividade, né? Tem até no canal aí um videozinho só disso aí, para quem desejar, né? Se quiser dar uma olhadinha lá depois. Também pela retroatividade benéfica da lei. Ou seja, princípio do direito, a lei penal só retroage para o benefício. Nunca reformatio impejus, nunca volta para prejudicar. Né? Uhum. Então, também, vamos supor, o indivíduo foi condenado e uma lei posterior, não é? Deixou de tipificar aquela ação que o levou à condenação. Então, ela vai retroagir seus efeitos e ele vai ser liberado pela extinção da punibilidade, ok? Ok. Justamente nesse sentido, a lei mais benéfica retroage e não considera o fato mais como criminoso. Ampliando todos os seus efeitos para fatos pregressos, ou seja, anteriores, retroagindo seus efeitos, vem de encontro ao Instituto da Abolitio Criminis, discriminando certa conduta, não é? Extinguindo todos os seus efeitos, antes ou após a condenação, de forma retroativa. Ok? Todos os efeitos, não subsiste nenhum efeito. Pela decadência, também é extinta a punibilidade, qual seja,
a vítima não pode mais oferecer queixa. No caso, quando ocorre a decadência? Nos crimes de ação penal de iniciativa privada, ou seja, aquele que depende da representação da vítima, não é? Para que impulsione o judiciário. Ou então, quando a ação penal é pública, condicionada à representação da vítima. Tá? Então, nessas hipóteses, que depende da pessoa da parte, da vítima da parte, então, ele tem um prazo legal de 6 meses. Qual seja? Da ocorrência do fato, 6 meses. Então, desde que seja uma ação condicionada à representação da vítima. Já visto se for incondicionada, aí nós entramos em outra seara. Né? Aí o Ministério Público vai assumir a ação. É aquele caso do feminicídio, por exemplo. Né? Infelizmente, muito presente em nossa sociedade. Não é? Infelizmente. Não é? Mas uma mulher que foi feminicídio, ou então violência contra a mulher, no caso da Lei Maria da Penha, né, que veio aí fortemente combater essa conduta. Todos os crimes dessa natureza, vamos falar da Lei Maria da Penha, são de ação pública incondicionada à representação. Então, o que acontecia muito no passado? A mulher, né, infelizmente foi, na hipótese, né, alvo de violência. Inclusive, pode ser violência moral, veja bem, moral também. Não tem que ser apenas física, certo? Então, quer dizer, essa visão é bem aberta, tá certo? Ela dava queixa e depois que passava aquele momento, ficava com pena do marido, ia lá na delegacia, ou então no Ministério Público, ou então no próprio juiz. Ah, não, eu vou perdoar. Tá tudo bem com ele e tal. O que acontece hoje? Não existe essa possibilidade. A ação vai transcorrer porque ela é incondicionada à representação. Então, sai fora desse rol. Crimes, por exemplo, contra a administração pública são imprescritíveis. Não é? Por exemplo, fraude à licitação, a empresa fraudou. Você vê que na própria Lava Jato, crimes aí de 20 anos, não é? Não prescreve. Então, assim, vamos delimitar essa hipótese para os crimes que dependem de representação da parte, ok? Ok. Justamente decadência. Pela perempção. O que é perempção, Robson? É justamente a inércia, não é? É a inércia depois de já existir a ação. Diferente da decadência. Não existe ação. Existe o fato jurídico, mas ele precisa ser informado às autoridades. Se não for, e for ação condicionada à representação, perdeu o direito. Já a perempção, existe a ação penal já instaurada, porém, aquela parte ela deixa de agir, não é? Ela abandona a lide, em regra, por mais de 30 dias. Ou então, quando não há habilitação dos herdeiros, depois de 60 dias da morte do agente. Ou seja, é a desídia, é o não comparecimento, é o abandono do processo, não é? Também pela não ratificação do pedido de condenação nas alegações finais, também pela extinção da pessoa jurídica, quando essa for vítima de crime sem sucessor. Mas para poder firmar o conceito, perempção é falta de ação. Não agiu 30 dias, em regra, então vai extinguir a punibilidade. Pela prescrição, que é justamente o não exercício da pretensão punitiva executória do Estado, no período de tempo determinado pela lei. Então, no Brasil, muito comum, né, essa aplicação, quando o Estado tem um prazo para condenar. Uhum. E aí os advogados, né, dentro da lei, têm toda a legitimidade para poder defender o seu cliente. E o judiciário também,
muito assoberbado. A gente sabe que o judiciário no Brasil ele não tem uma rapidez que se esperava, não por culpa, mas pelo volume, pela demanda de trabalho. Então, muitos indivíduos têm sua punibilidade extinta em face da prescrição. Decurso de tempo para condenar. Pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito nos crimes de ação privada. Aqui voltamos, no caso, daquela hipótese, não especificamente que a gente falou, mas de um crime, por exemplo, contra a honra, é muito comum, né, em crimes ofensivos. Né? Todos nós já visualizamos, muitas vezes, uma pessoa, ela comete um crime contra a honra. Quais são os crimes? Nós sabemos que é calúnia, difamação e injúria. Calúnia, imputação de crime à pessoa que não cometeu. Difamação, imputação de inverdade, fato falso à pessoa, mentira. Injúria, ofensa à honra, xingamento, violação do aspecto moral de terceiro. Então, para esses crimes, em regra, a retratação da vítima extingue a punibilidade. Tanto é que é muito comum, você já reparou? Você tem, por exemplo, direito de resposta na televisão. Verdade. Você tem, por exemplo, quando alguém ofende alguém, vai pelo mesmo meio, tem que ser pelo mesmo meio, com a mesma divulgação, pedir desculpas, falar que você cedeu e tudo, então extingue a punibilidade. Então, muitas vezes você vê uma pessoa, por exemplo, ofendendo alguém um dia e daí a 4 dias ele pede desculpas. É claro que ele deve estar arrependido, mas também, se não pedir, vai responder. Então, ele provavelmente foi orientado por um advogado, nesse sentido, vai lá e antes de oferecimento da queixa, é extinto. Depois pode diminuir um pouco, tal, né? E até extinguir, mas antes extingue. Então, são regulamentações assim, adstritas também, essa questão da renúncia a uma pouca quantidade de crimes, dentre eles os crimes contra a honra. Tá? Tem também no canal aí, na playlist do Direito Penal, esse aspecto, aí no canal Alvarenga Costa. Vamos em frente, Robson. Pelo perdão judicial. Aqui quem perdoa não é a pessoa, é o judiciário. O Estado, através do judiciário. Não é? Então, o Estado reconhece a prática da infração penal, porém não a aplica. Quando isso acontece? Por exemplo, o homicídio culposo, se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave. Vamos dar um exemplo. A mãe que, por uma culpa, né? O que é a culpa? Negligência, imprudência e perícia. Esquece de frear o carro e mata o filho. Vamos considerar isso só a hipótese, né? Que é tão chocante, mas assim, só para a gente interpretar o direito. Ela já foi penalizada, ela perdeu o filho. É o homicídio privilegiado, né? Que se chama. Então, ainda vamos, né? No caso da justiça, colocar essa pessoa presa. Entende? Então, são casos, assim, pincelados na nossa legislação, tá? Também, como outras hipóteses de extinção da punibilidade, não subsiste qualquer efeito. Qualquer efeito. Tá? Então, fulmina por completo a pretensão executória da pena, o perdão judicial, certo? O rol é taxativo, né? O que significa um rol taxativo? É quando o legislador prevê expressamente as hipóteses de cabimento do Instituto, né? Consoante o artigo 107 e 120 do Código Penal. E vamos aqui para a próxima opção, pela retratação do agente nos casos que a lei admite. Também
no caso de crimes contra a honra. Muito análogo também com o que nós já vimos. Pelo casamento da vítima com o agente. Então, desde que o casamento se realiza antes que a ação transite em julgado. É claro que não pode ser um crime de natureza hedionda, não pode ser um crime com extrema gravidade. Aí voltamos lá para o artigo 59, ok, Robson? Ok. Porque isso tem que ser apurado caso a caso. Isso é apenas um comentário que nos crimes conexos, a extinção da punibilidade de um deles não impede, quanto aos outros, a agravação da pena. Então, quer dizer, tem que ver a medida da participação de cada consorte, né? Cada, seja autor, coautor ou parte, para que se possa aferir essa extensão dos efeitos, tá certo? Certíssimo. Então, muito bem, eu deixo aberto para você fazer algum comentário que seja pertinente. Com relação aos 3 institutos, ele tem uma ligação entre eles, né? E qual que seria basicamente a diferença de um para o outro, assim? Olha, a ligação é justamente que todos os 3 institutos, sursi da pena, livramento condicional e as hipóteses de extinção da punibilidade, eles geram que esse indivíduo não fique preso, né? Essa é a natureza comum. E a diferença é que no sursi da pena ele não vai preso, no livramento condicional ele está preso e vai ser liberado, mediante as condições, e na extinção da punibilidade ele pode ou não estar preso. Tá? Muito bom, muito bem explicado. Agradeço, professor. E o senhor está de parabéns. Muito bom, mas muito bom mesmo. Eu que agradeço a sua participação e você demonstrou que vai ser um excelente advogado, muito interessado nos assuntos. Estamos aqui num domingo, você correndo atrás dos seus objetivos, e é assim a vida, né? A vida, ela abre as portas para aqueles que se esforçam e merecem. E para merecer tem que se esforçar. Com certeza. Obrigado, Robson. Eu que agradeço, professor. Tenha um bom dia. Um bom dia.